Oi, pessoal. Meu nome é Akram Rajab, eu sou diretor da Remax aqui no estado de Santa Catarina e eu gostaria de compartilhar com vocês uma das melhores práticas da Remax e a razão por ser a rede imobiliária que mais fatura no mundo. Foi eleita como a franquia número 1 do Brasil e está no top 10 entre todas as redes de franquia do planeta, faturando aí mais de 16 bilhões de reais em comissões. Nenhuma outra rede imobiliária tem esse faturamento no mundo e isso se deve muito ao que a gente vai falar aqui hoje, são as parcerias. Antes disso, para vocês que estão começando, iniciando essa nova carreira aí através do IBREP, eu gostaria de perguntar isso para vocês, né? Porque eu, através da minha experiência de quase 18 anos no mercado imobiliário e gestão de pessoas, trabalhando com corretores, desenvolvimento das carreiras, eu já vi muitas pessoas que entram para essa nova carreira, que elas não ganham dinheiro dentro dos primeiros 6 meses ou um ano, elas saem, desistem. E aí eu gostaria de fazer vamos falar assim, chamar atenção para esse ponto, né? Quanto tempo a gente leva para construir uma carreira? Normalmente, uma carreira, seja ela na área jurídica, arquitetônica, na engenharia, na área médica, tanto faz, uma carreira demora pelo menos 5 anos ou 4 anos para a gente conseguir uma habilitação profissional. Depois disso é que começa, de fato, a construção da carreira. Então, uma carreira leva, em média, 6, 7, 8 anos para a gente construir. No mercado imobiliário, a nossa habilitação ela é muito rápida, ela acontece em torno de 6 a 8 meses, né? E a construção da carreira pode acontecer em até um ano. Na maioria dos casos, ela fica com uma carreira madura em 2 anos. E a gente tem alguns exemplos, a gente vai, inclusive, fazer uma outra apresentação com alguns cases dentro da Remax, onde os corretores com um ano já estão faturando aí mais de 600 mil reais por ano. Ou seja, se a gente comparasse com uma carreira tradicional, com uma faculdade tradicional, onde o corretor lá no segundo, no terceiro semestre ainda não faturou nenhum real, ele está apenas investindo dinheiro e tempo e energia, aqui no mercado imobiliário já é possível você faturar 50, 100, 200, até 600 mil reais durante esse mesmo período, tá? E o que a gente tem que investir? Acho que a primeira coisa, o primeiro segredo para que a gente obtenha sucesso, seja lá o que sucesso significa para você, seja ele financeiro, ou seja, qualidade de vida, tempo de qualidade com a família, o que for, né? Mas dentro desta carreira do mercado imobiliário, para que tenha sucesso, precisa ter o mindset correto, que é um mindset de abundância, um mindset positivo, um mindset proativo. Precisa buscar muito conhecimento constante e, claro, precisa investir em muito networking, naquilo que a gente já tem e ainda na prospecção ativa, né, por construir e nutrir novos relacionamentos. E, como diz lá no livro da Lei do Triunfo, do Napoleon Hill, né, o que você está disposto a investir em troca desse sucesso? Bom, a gente já sabe que você vai ter que colocar tempo, como a gente falou agora há pouco, aí no mínimo 1 ano a 2 anos do seu tempo. A gente vai ter que colocar bastante energia e muito dinheiro também nesta carreira. E aqueles que entram com menos dinheiro sabem que vai levar mais tempo e mais energia. Se eu entro com mais dinheiro, talvez vai levar um pouco menos tempo, um pouco menos de energia. Mas será necessário esses 3 ingredientes para você alcançar o sucesso. Outra questão é a resiliência. Muitas pessoas acabam não tendo a resiliência necessária porque não estão com o mindset alinhado, porque não alinhar a expectativa em relação a esta carreira e elas entram nesse negócio puramente por dinheiro. Então, o propósito é muito pequeno. Quando o propósito for apenas dinheiro, quem entra por dinheiro sai por dinheiro se não conseguiu ganhar o dinheiro nos primeiros 6 meses ou um ano. Como eu falei, o desalinhamento da expectativa é quase que uma insanidade pensar em ganhar dinheiro numa carreira apenas no primeiro ou segundo semestre, né? Como a gente já falou bastante até agora. Então, o propósito precisa ser muito maior, precisa ser construir algo que te permita trabalhar no teu próprio negócio, né? Construir um legado para as tuas futuras gerações, para os teus filhos e filhas, para o teu marido ou esposa, para os teus pais, né? Ou seja, viver os sonhos que você quer. Ou seja, precisa ter um propósito muito maior, que naturalmente a gente terá uma resiliência maior. E uma outra coisa que muitas vezes a gente percebe que os corretores acreditam que são vendedores e por isso eles acabam querendo vender, além de imóveis e de todo tipo de imóvel, casa, terreno, galpão, fazenda, sítio, chácara, etc. Tem muitos corretores ofertando também barcos, né, aeronaves e lanchas e etc. Ou seja, e tem corretor até oferecendo aí mina de ouro, mina de esmeralda e etc. Coisa que não tem menor cabimento, porque eles não têm o menor conhecimento do assunto. E tem muito corretor que acha
que vai vender fazenda lá no Maranhão, sem nunca ter ido no Maranhão, sem nunca ter entrado numa fazenda, sem não entender nada de INCRA, e da área rural, né, e dos benefícios e das questões técnicas que requer, né, para você ser um bom profissional. Então, um corretor não deve querer ser apenas um bom vendedor, mas sim um bom influenciador. E por quê? Tem uma frase de um coach americano chamado Richard Robb, que é um dos 3 maiores influenciadores do mercado imobiliário no mundo, né? Um dos 3 maiores treinadores do mercado imobiliário, que é o Tom Ferry, o Brian Buffini e o Richard Robbins. E ele faz a melhor definição que eu já ouvi sobre a palavra vender, onde ele diz que o que é vender? Vender é ajudar alguém a tomar uma decisão baseada em seus próprios motivos, desejos ou necessidades. Essa frase é perfeita. Ou seja, vender é ajudar. Então, o que a gente traz aqui hoje, nessa rápida aula, é uma nova visão para um novo mercado. E que visão seria essa? É uma visão de abundância ao invés de escassez. E por quê? Porque a gente vai falar sobre dados, sobre números, né? E tomar decisões baseadas em estatística e dados. Tá? E então, o primeiro dado de mercado é um dado do Secovi São Paulo, uma pesquisa feita lá em 2018 em várias regiões do país, onde ele dizia que em qualquer mercado, tanto lá em São Paulo quanto aqui em Santa Catarina, apenas de 30% a 50% das pessoas, dos clientes, fecham negócios através de corretoras imobiliárias atualmente. Ou seja, isso quer dizer que de 50% a 70% não utilizam mais. Ou seja, as pessoas até começam um negócio através de corretoras imobiliárias, mas acabam batendo direto na construtora, direto no imóvel, e muitas vezes fazendo negócio sem intermediação de um corretor. A gente fez essa mesma pesquisa lá na CAT em 2019, a convite da Bragnoli, onde ela trouxe a MJV, conduziu a mesma pesquisa e o resultado, naquela época foi feita pesquisa em Florianópolis, Itajaí, Balneário Camboriú e Curitiba. E nas 4 cidades a média deu que 50% das pessoas entrevistadas ainda utilizavam corretores imobiliários para fechar negócio e 50% não utilizavam mais. E esse dado é alarmante, porque quando perguntado o porquê que esses 50% não utilizam mais, o que eles disseram? 85% deles disseram que já utilizaram no passado, mas não percebem valor no serviço dos corretores como são tradicionalmente. Acham muito caro pagar 6% para alguém lá abrir a porta de um apartamento que mal conhece, dizer assim, olha, aqui é a sala, aqui é a cozinha, né? E aí é um serviço muito ruim e pouco eficiente. Então, com isso em mente, né, que é a base, eu queria trazer para vocês o porquê que vocês devem fazer muitas parcerias no mercado imobiliário, tá? Para que vocês entreguem, de fato, mais valor aos clientes que os contratam, sejam eles compradores, sejam eles vendedores. E aí eu queria fazer, né, uma reflexão aí para quem aqui já trabalhava com vendas antes do mercado imobiliário, e aqui vale qualquer tipo de venda, vale atacado, varejo, indústria ou comércio. Em qualquer área, a gente dificilmente tem as margens de lucro que a gente percebe, que a gente realiza dentro da corretagem, né? Normalmente no mercado tradicional de vendas, tanto faz no atacado, varejo, indústria ou comércio, dificilmente a gente tem uma margem de lucro maior do que 100%, 200%. O número maior que eu já ouvi até hoje foi 300%, como se fosse uma excelente margem de lucro. E aí é que eu chamo a atenção, peço para que vocês prestem atenção nesses números aqui. E acho que a primeira coisa, inclusive, é que o porquê que muitos corretores imobiliários não fazem parceria é porque o mindset deles é de escassez e eles olham sobre a seguinte ótica: poxa, por que eu vou dividir com alguém e ao invés de ganhar 6%, eu vou perder 3%? Né? Se eu dividir, eu estou perdendo 3%. Então, o mindset de escassez, dividir para eles é perder. Olha como não, olha como dividir é multiplicar. Tá? Uma pesquisa do Secovi São Paulo de 2017, no auge da crise, né, foi logo após o impeachment da ex-presidente Dilma naquela época, tinha uma taxa de juros muito alta, tinha escassez de crédito, tinha uma retomada de imóveis muito grande, ou seja, tinha pouca demanda de compradores e muita oferta de imóveis, e essa pesquisa mostrou que era necessário investir R$2 mil de marketing, publicidade e propaganda para que a gente consiga vender um imóvel de R$600 mil na cidade de São Paulo naquela época. Ou seja, se eu trabalho com 5% de comissão, o meu retorno é 30 mil. Se eu trabalho com 6%, o meu retorno ao capital investido é 36 mil. Logo, nós estamos falando de margens de lucro altíssimas, né? Não é ganhar 6% ou ganhar 3% ou perder 3%. Pelo contrário, se eu invisto 2 e ganho 30, eu estou tendo uma margem de lucro de 1.500% de retorno ao capital investido. Se eu dividir com um colega, eu ainda fico com 750%. Se eu trabalho com 6%, é ainda mais, né? Eu vou ficar com 1.800% de margem de lucro. Se eu dividir com um colega, eu ainda fico com 900% de margem de lucro. E isso é uma margem de lucro que não existe em outras profissões. Porém, quantos corretores vocês conhecem que investem 2 mil por imóvel? Pouquíssimos. E por quê? Porque a grande maioria
primeiro, que trabalha com uma opção muito grande de imóveis, com 100, 200, 300 imóveis, que primeiro eles nem conhecem os imóveis, não conhecem os proprietários, não tem gestão exclusiva desses imóveis, então não tem garantia de poder investir para poder obter um retorno, né? E também nem teriam esse valor. Imagina se eu tiver 100 imóveis, eu tenho que investir 2 mil por imóvel, eu teria que ter 200 mil reais só de fluxo de caixa só para fazer marketing. Então, os melhores corretores que a gente conhece, normalmente tem 10, 15, 20 imóveis apenas, mas muito bem selecionados, todos sob gestão exclusiva, todos muito bem precificados, todos que eles investem em 2 mil e fazem parceria com qualquer outro corretor imobiliário que tenha um comprador para este imóvel. E aí, se a gente percebe que a maioria dos corretores não investe em 2 mil, vamos dizer que ele invista R$1.000 por imóveis, e mesmo assim ele ganha 36 mil, estamos falando de uma margem de lucro de 3.600%. Se eu dividir com algum colega, eu ainda fico com 1.800% de margem de lucro. Eu conheço casos onde foi investido muito menos do que isso, e a margem de lucro muito maior do que isso. Por exemplo, teve investimentos de menos de R$200 no Instagram, patrocinado, que trouxe a venda de um imóvel de mais de 4 milhões de reais. Isso dá uma margem absurda, ou seja, dividir no mercado imobiliário não é perder alguma coisa, como tem essa famosa frase que muitas pessoas acreditam, onde 50% de alguma coisa é melhor do que 100% de nada. Eu não concordo com isso. 50% de alguma coisa, para mim, é muita coisa, né? É uma margem de 750% até 1.800% de lucro ou mais. Tá? Então, dividir no mercado imobiliário é sim multiplicar. Aqui está um exemplo de um corretor que na época era corretor da Remax, lá no Brasil, o corretor número 1 da Remax no Brasil em 2018, na época que havia cerca de 1.500 corretores da Remax no Brasil. Hoje nós temos aí quase 10 mil corretores, mas olha o exemplo dele na época. Então, repete só essa parte. Você disse que todos os negócios que você fechou, você foi o número 1 da Remax, 1.500 corretores do Brasil, você foi o número 1. E você disse que todos os negócios, como foi? Todos de parceria. Nenhum você fez as duas pontas? Não, nenhum. Todos você ou representou o comprador ou o proprietário, mas todos os negócios você fez parceria? Todos. E ainda assim você, dividindo, você chegou no ranking com o maior faturamento da rede? Eu dividi foi somar, né? Pra mim foi dividir foi somar. Se tivesse alguns negócios tinham complexidade, se eu fosse querer fazer sozinho, não tinha feito. Acho que o sucesso foi por causa disso aí, fazer a parceria. Puxa, cara. Minha admiração, meus parabéns pra você, viu? Obrigado. É isso aí, pessoal. Uma salva de palmas. Ou seja, o que ele diz aqui, na verdade, o pessoal pergunta para ele, então repete para mim, você foi o corretor número 1 da Remax 2018 e todos os negócios você fez parceria, nenhum negócio você tinha as duas pontas. E ele fala exatamente, para ele dividir foi multiplicar, né? Porque ou ele tinha o cliente, ou ele tinha o imóvel, né? Ou ele não conhecia o cliente, ou ele não conhecia tecnicamente a região e o imóvel, e por isso que somar com outros corretores que conheciam os clientes ou conheciam a região foi multiplicar, e com isso, dividindo, ele fez muito mais negócio e chegou ao número 1 da Remax no Brasil naquela época. Então, o que a gente fala é que quem não divide não multiplica, né? As estatísticas, como eu falei, é uma empresa americana, pautada em dados, tudo é medido, nada é ideológico, tudo é estatístico. E hoje, 79% dos resultados da Remax vêm das parcerias do relacionamento e menos de 20% vem de portais de anúncios, de placas, etc. Então, o mercado é ilimitado se comparado à nossa capacidade de atendimento. Ou seja, há muito mais negócios lá fora do que nós todos juntos temos capacidade de atender, né? Lembra que todos os clientes aí não chegam a fazer negócio nem com 30%, 50% de corretores imobiliários. Então, nós não precisamos disputar clientes, tem muito mais negócio lá fora, ele é ilimitado se comparado à nossa capacidade, tá? Então o que a gente precisa saber é entender que a gente não vai comer a pizza inteira, a gente precisa saber qual é a fatia ou pedaço dessa pizza que a gente quer, aonde que a gente vai se especializar e nichar. O mercado hoje em dia não é mais um mercado genérico, né? É um mercado de nichos, e até a prova disso é que a música mais vendida da história da humanidade até hoje é aquela música Thriller do Michael Jackson, dos zumbis lá. E por que foi isso? Porque naquela época as pessoas todas estavam reunidas em frente à televisão, que era um veículo de comunicação em massa, e no outro dia todo mundo ia lá comprar aquela música. Hoje nós somos dirigidos por veículos de comunicação em nicho, que são os nossos aparelhos smartphones. Então, a pergunta que você deve fazer é qual percentual do mercado que você atua, que você quer, e saber que se você é, por exemplo, aqui uma imobiliária, um corretor que atua nessa área aqui,
neste bairro aqui, como esse branco, e você tem um cliente para comprar aqui na área do vermelho, é muito maior a tua chance de fazer negócio em parceria com os vermelhos do que você tentar entrar naquele bairro sozinho, onde você não conhece ninguém, não é conhecido, não tem reputação, não tem relacionamentos, não tem conhecimento técnico da região, da mesma forma em outras cidades e bairros. Tá? Então, se existe alguma forma de sucesso no mercado imobiliário, de uma maneira bem rápida, a gente pode traduzir por esta fórmula, que para eu ter mais sucesso, eu preciso ter mais reputação e mais relacionamentos. Então, podemos dizer que os negócios imobiliários são os resultados da sua reputação pessoal e profissional e mais relacionamentos. E como que eu construo reputação profissional? Se tornando especialista em algo, se tornando referência em determinado nicho ou área geográfica, ou tipo de produto, ou perfil de cliente, seja lá o que for, e construindo cada vez mais relacionamentos, nutrindo relacionamentos dentro desse nicho, dentro desta região. E aí existe a analogia da árvore, que eu adoro, ela é perfeita para o mercado imobiliário, onde ela diz que todos nós temos raízes, e essas raízes são mais profundas ou mais superficiais, mas todos nós temos raízes, que vêm lá dos nossos, da nossa educação, dos nossos pais, da nossa escola, tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo da vida, e que elas representam os nossos valores e princípios. Se nós tivermos bons valores e princípios, nós teremos bons comportamentos, que são o caule dessa árvore. E se nós tivermos maus valores e princípios, serão maus comportamentos. Mas se a gente tem bons valores e princípios, bons comportamentos, e esses comportamentos forem socialmente saudáveis, socialmente aceitáveis, isso vai gerar muitos relacionamentos, que são esses galhos aqui. Alguns galhos vão ser mais finos, relacionamentos menores, que eu acabei de fazer, outros galhos maiores, relacionamentos há mais tempo, que eu estou cada vez construindo, nutrindo, aumentando. O que a gente percebe no mercado imobiliário? Os frutos seriam os resultados, que muitas vezes, infelizmente, as pessoas estão de olho apenas nos frutos e esquecem de construir os relacionamentos. E pior, às vezes, para colher este fruto, elas cortam o galho, ou seja, elas até pegaram o fruto, mas cortaram o galho, que poderia gerar muitos outros frutos ao longo da vida. Então, o que a gente quer aqui nessa pequena aula é que vocês aprendam a investir cada vez mais na construção e na nutrição de bons relacionamentos. E até porque, quando a gente compara com o nosso melhor cliente comprador, e eu faço essa pergunta para corretores muito experientes, e eu nunca ouvi um corretor dizer que o melhor cliente da vida dele, que comprou com ele, comprou mais do que 2 ou 3 imóveis por ano, na média, Ou seja, se o teu melhor cliente vai comprar, em média, 1 a 2 imóveis por ano, se a média de cliente vai comprar um imóvel a cada 5 ou 7 anos, poxa, quantos negócios você consegue fazer com um bom colega? Muito mais. Então, um bom parceiro, ele se torna muito mais lucrativo que o melhor cliente comprador da nossa vida. Eu não estou falando apenas de um comprador qualquer. Um bom colega é potencialmente mais lucrativo que o melhor comprador da tua vida. E o mercado, de forma errônea, acaba estendendo um tapete vermelho para o comprador e muitas vezes tratando o colega com indiferença ou até como inimigos, enfim. Então, acho que fica aqui muito claro o que a gente precisa fazer. A gente precisa encontrar bons parceiros, construir bons relacionamentos com parceiros saudáveis, que sejam éticos, que tenham boa reputação, construir e nutrir esse relacionamento, de preferência pessoas que sejam especialistas e relevantes em determinada área, porque hoje em dia ninguém mais leva adiante quem não é relevante em determinado nicho. Com isso, pessoal, vocês vão construir muita notoriedade, vocês vão se destacar, vão construir uma autoridade profissional, serão com certeza reconhecidos e respeitados e por isso serão indicados pelos seus clientes. Isso virá transformar a sua vida como tem transformado a vida de milhares de corretores aí ao longo do mundo, dentro da Remax, corretores que em 1 ano, em 2 anos transformam literalmente as suas vidas e as das suas famílias. Por isso a gente tem um lema que é: para atingir os objetivos dos meus clientes, crio parceiros e não concorrentes. Todos os nossos imóveis vêm com esse selo de faço parceria, parceria garantida. E aí tem uma frase para finalizar que eu adoro, que diz o seguinte: o próximo grande salto evolutivo da humanidade será a descoberta que cooperar é melhor do que competir. Eu me apropriei dessa frase e transformei ela, e eu digo que o próximo grande salto evolutivo do mercado imobiliário será a descoberta de que cooperar é melhor do que competir. E aí fica essa imagem que traduz qual é o nosso objetivo da Remax aqui em Santa Catarina, que é transformar esse nó que existe no mercado entre os corretores, entre as imobiliárias, num verdadeiro laço de parceria, amizades, bons negócios, bons relacionamentos. Era isso aí. Queria agradecer a todos vocês, dedicar aí uma ótima carreira, bons estudos, vocês estão aí na melhor escola imobiliária do sul do país e contem conosco também para poder auxiliar cada vez mais na sua carreira.